Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto de quarta-feira. É com alegria que chegamos na tua casa para falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que nesse momento você chamasse a sua família para que juntos fizéssemos uma meditação nessa noite na palavra de Deus. Quero começar essa reunião, esse culto, esse ensino da palavra, falando para você que Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial nesses dias, por através dos nossos vídeos, tanto no canal aqui do YouTube, como também o que temos trabalhado todo dia pela manhã, através do WhatsApp, no grupo da igreja, um grupo do WhatsApp da igreja, que também muitas vezes é postado também no Instagram. Querido, isso tem levado a muitas pessoas a palavra de Deus, até não imaginávamos que isso iria acontecer, no sentido de que quando começamos a preparar essas mensagens, tínhamos o intuito de trazer a igreja que se reúne tanto em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa, Porto Xavier, entre Juiz. A princípio nós tínhamos essa meta, mas hoje nós temos alcançado outros lugares. E por isso, querido, eu gostaria de te incentivar a estar mandando os nossos vídeos, tanto do canal do YouTube quanto do WhatsApp, para o seu grupo da família no WhatsApp, no YouTube, para os seus amigos. Por que isso, queridos? Porque cremos que Deus tem se manifestado de uma forma muito especial naquilo que a gente tem trazido. Não que isso nos ensoberbeça, muito pelo contrário. Nos faz cada vez mais trabalhar naquilo que temos aprendido e que, se você nos escuta e tem vivenciado a nossa vida de igreja, você sabe que uma das nossas principais ministrações é sobre a questão mesmo de termos humildade. Nós compreendemos que Jesus, ele mesmo subsistindo como Deus, Filipenses fala isso, né? Capítulo 2, mesmo ele sendo Deus, ele não quis ser maior que Deus. Pelo contrário, ele se humilhou. E por isso, querido, um dos nossos pontos principais é: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por quê, queridos? Porque compreendemos que quando temos uma verdadeira humildade, não no sentido de roupa, não no sentido do jeito de falar, não porque não temos tanta cultura em relação àquilo que estudamos, não. Mas é a humildade, querido, de compreender também, lá, Mateus, capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, diz que aquele que for humilde, ele herda o reino. Então, querido, por isso nós temos trabalhado nesse sentido de humildade, mas sabendo que quem opera em nós é o próprio Cristo Jesus, a saber, o próprio Deus por através do Espírito Santo dele. Então, querido, leve essa mensagem ao maior número de pessoas que você puder. Queríamos que o nosso canal do YouTube crescesse para que nós pudéssemos fazer mais lives ao vivo. Isso é uma coisa bem complexa, porque hoje nós temos 200 e poucas inscrições e é necessário 1000 inscrições. Mas isso Deus sabe como tem acontecido. Nessa noite, querido, quero falar para ti, nessa quarta-feira de bênção, algo que o Senhor tem colocado muito forte no nosso coração nos últimos dias. Temos trabalhado, eu, o pastor Marcos Davi, a pastora Márcia, a pastora Bruna, os irmãos, trabalhado no intuito de fazer com que a igreja cada vez mais cresça no fundamento dela. Qual? Cristo Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia, querido, comigo, você que tem Bíblia, em Romanos. Temos lido bastante Romanos, é uma carta muito completa. Romanos capítulo 10, vamos estudar nessa noite, e o versículo 9, no capítulo 8, quer dizer, diz assim: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Querido, é interessante nós compreendermos essa menção que o apóstolo Paulo fala de palavra da fé. Temos trabalhado, querido, nesse intuito de ensinar a igreja a caminhar. É muito engraçado, essa semana nós estávamos trabalhando e eu e a pastora Márcia em uma situação que, como é que eu vou explicar? Algo que a gente tem do nosso convívio. Nós temos sempre, geralmente quando podemos, né, e temos a oportunidade e alguém precisa, nós cuidamos dos filhos uns dos outros. Isso é a igreja ela se ajuda. E nós estávamos em nossa casa com um menino, você que nos acompanha no WhatsApp viu, eu fiz um vídeo na quarta-feira, hoje mesmo, nesse dia de hoje, na verdade eu fiz na terça, né? Mas apareceu hoje no nosso momento de devocional da manhã e eu mostrei um menino, o Davi. E queridos, é muito forte isso que Deus tem colocado no nosso coração como igreja. A nossa fé, ela só vai crescer e vai produzir um fruto. E aí, querido, você pode pegar tudo que a gente tem pregado e você nota que as coisas se encaixam. Por quê? Porque isso não vem da minha cabeça no sentido de que eu tenho programado algo para que a igreja viva. Não, eu creio que é o Espírito Santo. E se você for olhar, você vai ver dezenas de pessoas falando coisas semelhantes, mesmo que nós não tenhamos o contato diário ou estejamos escutando essas pessoas. Mas no mundo inteiro se fala, geralmente, e aí caberia eu trazer uma palavra sobre esse assunto, né? Nós falamos por através do Espírito uma mesma língua. Que língua é essa? A língua que o Espírito Santo está trazendo e está falando aos nossos corações para que a igreja cresça. Qual é esse objetivo? O objetivo, querido, que lá em Porto Xavier, a irmã Nelly, muitas vezes a gente conversa por WhatsApp. Mas em alguns momentos não tem como ela me perguntar assim, pastor, como eu devo aconselhar essa pessoa a tal coisa? E como é que ela chega à conclusão e logo após, em uma ministração de um culto, a pessoa que está vendo diz assim, mas a irmã Nelly falou exatamente isso que o pastor está falando agora, e eles não conversaram e eles falaram a mesma coisa. É o Espírito que nos inspira. O Espírito que nos inspira a uma mesma palavra e a uma compreensão cada vez maior por através do quê? Do Espírito Santo dele ministrando em nós. Mas é claro que com a pregação da palavra nós vamos trabalhando e vamos crescendo. E a gente tem baseado muito as nossas ministrações aqui no canal do YouTube nesse texto. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Cristo Jesus, a pedra, o alicerce, o início, a criação, a sustentação, a evolução de todas as coisas. É por através dele. E aqui esse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está falando exatamente disso. Ele está falando que pela fé em Cristo, quando eu confesso ele, quando eu proclamo ele, como eu fiz hoje de manhã, quando eu falava daquela criança, eu dizia algo que a gente fala há dezenas de anos aqui nessa região. Deus nos tem como uma igreja geracional. O que significa isso? Eu sou abençoado para que meu filho seja abençoado, para que o filho dele seja abençoado, para que o filho do filho dele seja abençoado, mesmo que o filho do filho do filho nem tenha me conhecido como, no sentido de pessoa, tenha me visto, tenha me tocado, as minhas palavras, aquilo que eu ensinei, vai perpetuar no coração dele. E isso vai fazer o quê? Uma cura de todo o ambiente que eu estou. É algo, querido, que é uma base que a gente traz aqui como ministração. Mateus capítulo 6 diz que se nós temos que orar ao Senhor, nós devemos nos achegar a Ele no secreto.
E lá no secreto nós temos que falar com Ele, abrir nosso coração para Ele. E Ele no secreto vai ouvir a nossa petição, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso anseio e vai nos abençoar. Quando Ele nos abençoa, querido, Ele não nos abençoa só no individual, apesar de nós termos buscado Ele no individual, mas Ele abençoa o coletivo. O que é isso, querido? Uma igreja que começa a ser curada, ou que permite que o seu coração seja curado, ele vai trazer uma próxima geração curada. E isso vai fazer algo muito maior ainda. E eu quero falar muito forte isso nessa noite, porque aqui o texto diz que pela confissão através da nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e que no coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. É o testemunho da salvação de Jesus, ou melhor, é o testemunho da grandiosidade, da posição de primeiro, de alfa de Jesus, que vai trazer um avivamento sobre nós, que vai fazer com que o ômega se mostre a todos. Queridos, Cristo Jesus, Ele é o que precisamos para que todas as coisas sejam regeneradas. E aí cabe eu fazer como eu sempre faço, salientar algo para você, porque dessa minha fala nessa noite. Que o testemunho de Jesus é que vai transformar as coisas. Porque hoje, querido, muito na igreja, se tem muito mais o testemunho da revelação, se tem muito mais o testemunho de como chegar a tal lugar do que o próprio Cristo. É fato que muitos usam essa palavra, mas na maioria das vezes falam essa palavra com a ideia de que o eu, o eu interior, ou o intelecto, ou a forma de falar, queridos, é incrível isso. É incrível isso. Hoje as pessoas elas entendem que precisam de mestres que os ensinem a trabalhar as suas emoções e que, na verdade, o que Jesus fez foi curar as emoções. Ele não maquiou a história da mulher pecadora lá simplesmente dizendo para ela, ó, vai, não peques mais. Não, aquela mulher de fato teve um encontro com Jesus e ao ter esse encontro com ele, aqui eu abro um parênteses, você precisa ter um encontro com Cristo. Você precisa ter um encontro com Cristo. A mulher pecadora, quando ela encontra Cristo, ela vê o que precisava para transformar o coração dela. A maioria das pessoas hoje, elas trabalham com Jesus no sentido da sua mente só, não permitem que o espírito seja tocado. Então, tá bem, o homem é composto de corpo, parte periférica, alma, sentimentos e espírito, que faz com que haja conexão entre Deus, Criador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, com o próprio homem. E por através dessa forma, Cristo Jesus, ele começa a trabalhar nossas emoções. Aquilo que gerou um trauma em nós precisa ser curado. Porque senão, querido, nós vamos ruir. Se foi um problema de relacionamento, lá na frente nós vamos deixar ruir os nossos relacionamentos por coisas que nós não deixamos Jesus mexer em nós. E como Jesus mexe nessas coisas? Abre comigo no outro texto. Abre lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11, queridos, que vai falar de fé. E eu quero te mostrar algo que eu estava pensando desde ontem. Na verdade, é muito interessante essa forma que o Senhor fala muitas vezes com a gente. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim o texto, você conhece? A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela, os antigos alcançaram aprovação. Fé, em que sentido? Queridos, é importante nós botarmos isso na nossa cabeça. Nós temos um privilégio.
Nós temos o privilégio de já conhecer Cristo, de abrir a internet e, se nós colocarmos assim, ó, livro que fale do caráter de Jesus, você pega um estudo completo, uma teologia toda ela embasada, que vai te colocar Cristo como centro da tua vida. E mesmo assim, muitos de nós ainda pegam e creem que as coisas ou a sua forma de ser vão lhe dar êxito. Não, querido. Só Jesus pode dar êxito. Mesmo tendo tudo isso, querido, muitas vezes nós não nos apegamos ao que devemos nos apegar. Eu estava lendo essa semana e numa das minhas leituras eu comecei a ler algo e, por acaso, desculpe se você não entender essa minha fala, mas é que a minha cabeça ela roda um pouquinho diferente às vezes, no sentido normal. E eu estava lendo algo e aí eu parei para pensar naquilo que eu estava lendo e liguei a TV. E quando eu liguei a TV, um padre, um pároco, estava rezando num desses canais da TV católica e me chamou a atenção. Ele estava em um terço, se não me engano, eu não lembro exatamente qual era o momento, o que ele estava orando. Mas ele disse assim: a importância da devoção na nossa vida. Cara, aquilo me atingiu e casava um pouco com o que eu estava lendo e eu fiquei pensando, o que é devoção? Devoção, querido, é eu colocar o ser divino no lugar em que ele merece, de total destaque, de total, como eu vou dizer assim, de a forma correta que ele merece ser adorado. A minha devoção a ele. E eu fiquei pensando, querido, que hoje nós acreditamos em 10 passos para mudar a vida. 7 passos, não, vamos lá, vamos todo mundo para estudar o texto lá de Juízes lá, sobre Gideão. Como pegar o cântaro, né? Que se você não conhece, procura lá em Juízes a história de Gideão, e ele chega diante de Deus e Deus diz assim para ele: ó, Gideão, homem forte. Ô, Senhor, que forte que eu sou, minha família é a menor de todas. E aí Deus diz: não, eu sou contigo, Gideão. E ele disse: não, Senhor, para aí um pouquinho, eu quero saber se é tu mesmo que está falando comigo. E aí ele começa a fazer provas com Deus. E aí lá num determinado momento Deus diz assim: vai contra os filhos do inimigo, mas vai da seguinte forma. E aí manda ele pegar um cântaro, uma tocha e uma buzina. Cara, se fosse hoje em dia, nós íamos questionar: por que do cântaro? Por que da tocha? Por que da buzina? Por que disso? Por que daquilo? E não vamos notar que foi o próprio Deus que falou. E algo que nós não temos entendido é que Jesus tem vindo e questionado sobre nós. Cara, você tem vivido comigo uma vida diária de palavra? Na terça-feira, queridos, eu trouxe algo muito sério. A gente está lendo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé. Eu estava falando, eu disse na terça-feira no nosso grupo lá do WhatsApp, na devocional da manhã, muita gente esperou segunda-feira a minha palavra. Mas quantas vezes o Senhor tem te esperado que você disse que vai orar e não orou? E, querido, às vezes nós não notamos que o objeto da nossa devoção verdadeira não pode ser o programa ou a palavra que o irmão vai trazer. Até se você só tem eu como parâmetro, querido, você tem que ir para diante de Deus e pedir: Senhor, me mostra isso que ele está falando, como ele chegou a essa conclusão. Eu quero chegar à minha conclusão sobre isso. Jesus é o objeto da nossa devoção. Jesus é aquele que temos que confessar. Jesus é a fé. Jesus é a fé. Queridos, é muito sério. E me desculpe eu ler um texto tão extenso, mas eu preciso ler. E diz assim: pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação da fé. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual, aprovado como justo diante de Deus, o testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio delas. Cara, é incrível que quando eu comecei a ler esse texto, e é isso que eu disse, que a minha cabeça roda diferente, na verdade, quando eu comecei a preparar esse texto ontem à noite, eu passei a noite inteira sonhando com esse capítulo da Bíblia, de Hebreus 11. E eram várias coisas que eu sonhava, mas eu sempre via pela fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que se aproxime-se de Deus, creia que Ele existe e recompensa os que buscam. Queridos, eu nunca tinha lido dessa forma, que a verdadeira fé é o próprio Jesus. Tudo que motivou os antigos foi a fé que eles tinham no Cristo que viria. E hoje nós que temos o objeto completo da devoção, esquecemos que é Ele que temos que ter fé. É nele que temos que ter fé, é no nome dele que temos que ter fé, é através dele que obtemos fé, é através dele que nós vamos adiante pela fé no nome dele. Então, queridos, o testemunho que nós precisamos dar hoje não é dos grandes livramentos que o Senhor fez, mas do quanto Jesus tem estado dentro de mim e de você. O quanto Jesus tem feito a diferença na minha vida, o quanto Ele tem me levado muitas vezes a entender a dificuldade que eu vivi naquela semana. Sabe, queridos, às vezes nós temos a tendência de achar que é só barbada, que é só sombra e água fresca. O pastor Marcos Davi falava isso semana. Nós achamos que tudo é isso. E é muito mais que isso. É a fé naquele que pode nos dar vida eterna. Vê aqui, ó. Versículo 6, versículo 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. E aí, querido, vai Abraão, vai Sara, vai falar de cada um deles, vai falar sobre Moisés. Apesar que Abraão fala mais, fala de Jacó, fala de Moisés. E lá no versículo 24 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Versículo 33. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Queridos, é tremendo que pela fé, versículo 38, o mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando por os desertos e montes, por cavernas, buracos da terra, e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Ele estava falando de Cristo, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Querido, o aperfeiçoamento vem por Jesus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10 diz assim, que o verdadeiro testemunho da profecia é Jesus. Queridos, eu me encho de alegria nessa noite para dizer para você que Deus ele quer renovar no nosso coração a cada dia esse testemunho. Um testemunho de fé daquilo que Jesus tem feito por nós.
de falar para as outras pessoas, cara, Jesus salva ainda, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus é tudo que nós precisamos. O verdadeiro testemunho para nós vermos o mundo restaurado é Cristo Jesus. Eu tenho estudado um curso, tenho feito um curso, e ele fala sobre os fins dos tempos, e o ministrador desse curso, ele começa falando sobre Salmo, capítulo 2, bem complexo é esse texto, no sentido de quando a gente vai olhar de forma profética o que significa que todos os reinos do mundo se levantarão contra o Cristo. Vai lá e lê em Salmos 2, você vai se impressionar. E eu não quero entrar no mérito todo dessa questão, porque nessa noite eu quero só te incentivar, mas também que você compreenda que não há outra forma de transformação a não ser em Jesus Cristo, Salvador da nossa vida. Não há outra forma. O objeto da nossa devoção tem que ser Jesus Cristo. O sangue dele nos trouxe cura. O sangue dele nos transformou. Jesus é tudo o que precisamos. Mas para que isso se complete na vida de outras pessoas, daqui a pouco, que tem em seu coração um pensamento de que coisas, do que formas, do que práticas vão transformar a sua vida ou melhorar a sua vida. Não, queridos. O único e verdadeiro caminho é o próprio Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, nada do que se fez poderia ter sido feito. Sem ele, nada que o homem fizer obterá salvação de um juízo de eternidade longe do próprio Deus, a não ser por através de Jesus. Esse é o verdadeiro testemunho, queridos. Quando eu estava andando de bicicleta com um amigo meu lá na década de 80, e ele olhou para mim e disse: "Tu conhece Jesus como teu Senhor e Salvador?" Eu olhei para ele e disse: "Eu conheço a religião que me tem sido pregada e falam que Jesus morreu na cruz." "Não, eu te perguntei se tu já confessou Jesus como teu Senhor e Salvador." E eu disse para aquele rapaz: "Não, isso eu não fiz." E naquele dia, queridos, o testemunho de Jesus entrou no meu coração e começou a fazer uma mudança tremenda. E hoje, quando eu falo por através desse canal, ou falo no WhatsApp, ou alguém conversa comigo e eu vejo a restauração que as pessoas têm nas suas vidas por aquilo que Jesus tem feito na minha vida também. É o meu testemunho. Isso tem feito toda a diferença. Eu quero te convidar nessa noite, em primeiro lugar, a testemunhar de Jesus na tua vida. E o teu testemunho fazer diferença na vida de outras pessoas. Porque, queridos, a coisa mais importante nesse tempo em que nós vivemos não é quantos minutos nós temos estado diante do Senhor na pregação, ou quanto nós temos ouvido de pregação, ou quanto nós temos feito de literatura, mas o quanto nós temos testemunhado do amor desse Jesus para outras pessoas. Eu quero, nessa noite, te convidar a confessar a Ele como teu Senhor e Salvador. Manda esse vídeo para 2, 3, 4 pessoas que você sabe que está passando por uma dificuldade. Quando ela confessar Jesus, a vida dela vai começar a ser transformada. Não porque isso é algo místico, apesar de ser místico, mas é porque há poder no testemunho da fé. E o testemunho da fé é o próprio Jesus. Vamos orar, querido. Quero orar contigo.
Quero orar em primeiro lugar para que nós venhamos renovar nossa aliança com Ele. Feche teus olhos, se nessa semana acontecer alguma coisa, eu queria que nesse momento você confessasse diante do Senhor se você tem uma desconfiança de que você não tem sido uma pessoa firme nele, que você diga isso: Senhor, eu não tenho sido firme em Ti, eu quero renovar minhas alianças contigo, eu quero renovar minha busca a Ti, eu quero renovar minha adoração a Ti, eu quero pedir perdão nesse momento porque eu tenho pecado contra Ti. Querido, não importa o pecado, se você pecou contra a sua esposa, você pecou contra o seu esposo, contra a sua mãe, seu pai, se você pecou, se você roubou, se você... Não importa o que você tenha feito, confessa agora diante do Senhor e diz para Ele: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, e eu renovo minhas alianças contigo, Jesus, para que o teu nome esteja sobre mim e que faça a diferença, para que eu possa crer a cada dia em fé, no testemunho da fé, no testemunho do crescer do teu amor sobre mim, que todas as coisas, Senhor, entrarão no lugar certo, no momento em que eu me entregar por inteiro a Ti. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um que está nos escutando nessa noite e que essa palavra vá longe e atinja pessoas chaves que vão tocar a vida de outras pessoas para que o Teu reino, Senhor, se proclame cada vez mais como o reino do Senhor que mudou a história da humanidade. Senhor, Tu és a essência da profecia. Tudo gira em torno de Ti, Jesus, e nós queremos ser extremamente devotados a Ti, porque Tu merece em nome do Teu amor. Amém, querido. Que nessa noite você possa, ao final dessa noite, dizer: Senhor, obrigado, Tu tem feito diferença na minha vida. E que você possa querer ter, ou querer dar, ou querer falar, ou querer mandar a muitos uma mensagem dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida. Ele fez a diferença no meu viver. O verdadeiro testemunho é Cristo. Que Ele faça a diferença na tua vida nesses dias, em nome de Jesus. Querido, quero, nesse final de culto, te incentivar a estar ofertando, estar dizimando, tanto aqui em Santo Ângelo como em Santa Rosa. Nesse final de semana, em Santa Rosa, nós temos uma promoção lá dos irmãos, relação a, se não me engano, um X que vão estar fazendo lá. Importante, querido, você estar conosco também. Temos algumas situações como igreja aqui em Santo Ângelo que a gente está passando por uma dificuldade. Um casal de irmãos teve um problema bem sério, eles foram assaltados e nós estamos com um trabalho essa semana de estar ajudando eles. Se você quiser ajudar, é só falar conosco por através do WhatsApp. Querido, se você quer receber uma mensagem toda manhã, né, de segunda a sexta a gente manda essa mensagem, entre no nosso grupo do WhatsApp, você será abençoado. É ali que nós temos o canal de pedir oração, ali que nós temos o canal de alguma necessidade da igreja a gente poder trabalhar para suprir. Que Deus te abençoe nessa noite e te guarde, que o amor dele faça diferença sobre ti. Domingo, queridos, 19h30, temos novamente o nosso culto e ele vai estar muito forte. Vamos estar falando uma palavra que vai falar muito sério para nós nesses dias. Que o amor do Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.